Bom dia, maravilhosas! Tudo bem com vocês? Espero que estejam tudo bem, que Deus abençoe seu dia, sua casa, sua família. Hoje nós vamos falar sobre submissão, entendendo minha posição feminina. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a submissão no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 22, que diz assim: Mulheres, sujeite cada uma ao seu marido, assim como no Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é seu corpo, do qual ele é salvador. Amém? Falar sobre submissão, vejo que hoje as pessoas, têm criado como se fosse um assunto polêmico, como se fosse um assunto que não está na Bíblia, como se fosse uma heresia, como se fosse mil e outras coisas, né? Mas o que acontece? Quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver nitidamente a Bíblia falando: mulheres, sejam submissas aos vossos maridos, assim como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Falar de submissão, às vezes a gente acha que é porque eu tenho que deixar o meu marido mandar em mim, ele tem que dar as ordens, ele tem que me dominar e eu não posso ter voz ativa, não. Ser submissa não tem nada a ver com que você não pode também dar uma opinião, não tem nada a ver com que você não possa também entrar em concordância com o seu marido. Só que hoje em dia, o que as mulheres têm feito? As mulheres não querem de maneira alguma se submeter aos seus esposos. De maneira alguma quer submeter ao seu marido. E nisso aí é onde a gente está vendo, onde causa separações, onde causam briga. Por quê? Eu acredito assim, se a mulher, como nós falamos já essa semana, a mulher sabe edificar uma casa, nós precisamos aprender que para uma mulher edificar uma casa em sabedoria, ela vai precisar ser submissa. Porque não é alguém qualquer que está falando, é a palavra de Deus que está nos dando essa ordem. É a palavra de Deus que está nos ensinando a ser submissa. Ser submissa é difícil? Não é algo fácil. Às vezes a gente vai precisar se colocar em uma posição feminina. Por isso eu coloquei hoje assim: submissão, entendendo minha posição feminina. Nós precisamos entender que o Senhor nos criou, foi o Senhor que nos criou como um vaso mais frágil. E a gente é muito sentimental, a gente já não tem tanta força, tanta coragem. Essa é a nossa realidade. O Senhor nos criou assim. Então, sempre quando um negócio é mais pesado, é mais perigoso, a gente sempre coloca os maridos, né, na frente para fazer, para pegar algum peso, para afastar alguma coisa. Quando o serviço é bem pesado, a gente coloca eles na linha de frente. Quando a gente tem medo de ir a algum lugar que sabe que é um pouco perigoso, a gente chama os maridos. Por quê? A gente já entende que eles é como um protetor para nós, uma proteção para nós. Só que às vezes o que a gente faz? Em meio a toda essa circunstância, a gente não consegue submeter quando está dentro de casa. Há mulheres que xingam os seus esposos, mulheres que não conseguem ter respeito mais, que não conseguem mais falar com prudências, né? As mulheres hoje, a gente tem visto, né? Mulheres desbocadas, mulheres que xingam, mulheres que amaldiçoam, mulheres que caem pra cima, mulheres que não estão, mais nem aí com a sua dignidade, não tem mais pudor, não tem mais respeito nem com a própria palavra do Senhor, não consegue de maneira alguma ser obediente, não consegue de maneira alguma direcionar o seu casamento. Então hoje esse devocional é para nós entender a nossa posição feminina. O Senhor criou o homem e depois ele criou a mulher. É bem certo que a gente vai ouvir diversos estudos falando sobre a questão da mulher ter sido tirada da costela de Adão, né, do homem, para que ela viesse estar ao lado. Sim, eu super concordo, sempre também já falei muito sobre esse texto, mas nesse outro texto a gente precisa entender também que é necessária a submissão. E a submissão, ela enquadra sim em obediência, mas ela não vai anular a sua voz de mulher. E você precisa também entender uma coisa: você também não deve se submeter a um jugo desigual. Aí a pessoa agora vem para a igreja, aí aceita Jesus, aí quer conhecer uma pessoa que não é crente, que não concorda com seus princípios, que não quer seguir os seus princípios, e aí vai dar ruim sim. Por quê? Aí você não vai conseguir submeter mesmo, porque às vezes é uma pessoa que não aceita crente, que não aceita você ir para a igreja, vai ser uma pessoa que vai te impedir, vai ser uma pessoa que vai entrar em vários pontos da sua vida, e aí é onde entra. Então, temos que ser submissa a isso? Aí é uma escolha sua. Aí é onde você erra, porque a gente sempre aprendeu que o jugo desigual ele é algo perigoso, e é sim. Eu acho que para a mulher e para o homem, para os dois lados, é muito difícil. Você
ter um coração cristão, tá querendo sua vida entregar sua vida totalmente a Deus. E aí quando você menos espera, você agora tá num relacionamento que não tem nada a ver com seus princípios, que não tem nada a ver com o que você acredita, com sua fé. Aí daqui a pouco a gente começa a ver relacionamentos onde a mulher tá apanhando, aonde Deus me livre, mas a gente vê hoje muitos casamentos que no fim deles é um matando o outro, né? Isso tudo começa com um julgo desigual. Uma pessoa que tem um princípio, o outro tem outro, e quando se juntam, sempre vai dar aquele choque. Por quê? O homem pensa de um jeito, a mulher pensa de outro, a mulher quer ir para um lugar, o homem quer ir para outro, e é um monte de coisa, e aí nunca vai ter submissão no meio disso tudo aí. E aí, às vezes, onde acaba acontecendo muitas tragédias, porque relacionamento não é algo qualquer, relacionamento é algo muito sério. E eu vejo que muitas mulheres hoje não têm se preocupado com o relacionamento, sabe? Não têm se dedicado, se preparado, não tem preparado nem a própria pessoa que ela vai casar, não tá nem aí mais quem é a pessoa. Hoje em dia, eu vejo que nós mulheres precisamos cada dia voltar ao nosso lugar, se posicionar, sabe, como uma mulher de Deus, como uma serva do Senhor. Se você já é casada, você precisa começar a trabalhar no seu relacionamento, sabe? Se calar é necessário. Aprender o tempo e a hora de você falar. A submissão ela vai se enquadrar em várias situações, como você precisa saber a hora certa de você parar e deixar o seu esposo falar, fazer algumas coisas. Tem mulher que o marido não pode fazer nada, não pode dar uma opinião, que o marido não pode escolher nada. Se o marido der uma opinião de uma cor, aí já é briga. Se o marido tentar falar que desse jeito é melhor, daquele jeito, ou tentar mudar alguma coisa em casa, mudar alguma coisa da mulher, qualquer coisa que o marido fala, a mulher não aceita. E aí entra aquele choque de briga, aquele choque de confusão, e daqui a pouco o relacionamento não dá certo. Aí vem a separação. E às vezes a separação vem depois que já tem filhos, depois que já constituiu uma família. Então, submissão e entender a minha posição feminina é primordial. Eu preciso entender a minha posição dentro de casa, eu preciso aprender minha posição quando eu tô na rua. Mulheres que não respeitam o marido, a gente dá de frente com muitos casamentos que as pessoas hoje perderam até essa vergonha, né? Onde tiver, começa a brigar, começa a xingar um ao outro, não tem mais aquele amor, aquele carinho, né? De esperar chegar em casa, sentar, porque ser submissa não tira o direito de você questionar, de você corrigir o seu marido, de você poder opinar em algumas situações. Isso não tira o direito. A submissão é algo que nos leva para um caminho de obediência, para um caminho de um relacionamento melhor. Eu acredito que quando a gente começa a entender o que é submissão de verdade, o nosso casamento caminha para melhor. Eu vou para 18 anos de casada e eu demorei muito para aprender que eu preciso deixar o meu esposo às vezes falar, eu preciso deixar o meu esposo tomar muitas atitudes, muitas decisões. E eu preciso, só que às vezes a gente não tem essa paciência, né? Porque os homens, eles já são mais lentos para tomar algumas certas decisões, e às vezes a gente quer passar na frente, a gente quer fazer do nosso jeito, e a gente quer tomar conta de tudo, e daqui a pouco esse peso não dá, a gente não consegue levar. Então, o que eu aconselho você, mulher de Deus, nessa manhã, nesse dia, não sei a hora que você está assistindo esse vídeo, mas o meu conselho para você volte para a sua posição feminina, volte para o seu lugar. Você é a mulher, você foi chamada para edificar um lar, você foi chamada para cuidar dos seus filhos, você foi chamada para educar, para ensinar, sim, para corrigir, muitas das vezes sim, para exortar. Só que existe um posicionamento também que o seu marido precisa estar. E se você começa a querer entrar no território do seu marido, ocupar o lugar que ele precisa ocupar, você vai começar a ter uma sobrecarga sobre você. Você não vai aguentar esse peso. O peso de ser mãe, de dona de casa, ser esposa, ser amiga, ser conselheira, às vezes trabalhar fora e ainda tomar o lugar do que é do seu esposo. Aí você quer tomar as decisões no lugar dele, aí você quer fazer a parte que é pra ele fazer, você quer estar ali na frente de tudo e daqui a pouco você não vai aguentar esse peso. Então, mulheres, se posicione. Se você
entendeu essa palavra, você precisa entender que a submissão, ela honra o seu marido e ao mesmo tempo que você honra ele, você também está honrando você. Então, eu preciso aprender que eu vou moldar o meu marido na forma que, primeiramente, Deus ele quer para minha vida e que eu também quero. Então, a forma que eu trato meu marido vai falar muito a respeito de como ele vai me tratar. A forma que eu respeito ele, a forma que eu obedeço alguma coisa que ele precise falar para mim, a forma que eu escuto ele, a forma que eu lido com os conselhos dele. Tem mulher que destrói com o marido, mas meu marido não presta para nada, meu marido é isso, meu marido é aquilo, e meu casamento é isso, meu casamento é aquilo. Destrói com a imagem do próprio esposo dela. E não é assim. O Senhor não nos chamou para isso. Então, se no teu casamento tava tendo sabe, tá meio balanceado, você às vezes acha que não vai para frente, sabe, não anda, não parece que nada dá certo. Começa a olhar, sabe, os pontos certos que você precisa voltar lá e dar uma corrigida. Começa a notar o que precisa ser construído também na sua casa, o que precisa ser mudado, o que precisa ser retirado. Começa a entrar em concordância, porque, como eu sempre falo, não tem como andar se não tiver concordância. Então, começa a sentar juntos, conversar juntos, explore mesmo o diálogo. Ele é uma das coisas melhores pra gente aprender essa submissão, porque você vai começar a entender um pouco da visão do seu marido, dos gostos dele, como ele gosta de falar, às vezes a maneira que ele gosta que você o trate. Então eu acho que é inúmeras coisas, né? Hoje a gente falou só um pouquinho, só pra gente entender que submissão não é eu viver uma vida de julgo, meu marido me manobrar, me dominar, não. É uma questão de você respeitar, de você ouvir. Não quer dizer que tudo que seu marido falar você vai ter que submeter, vai ter que abaixar a cabeça. Não, você vai poder sentar, ter um diálogo, concordar ou discordar, ou chegar num acordo. Então, tudo isso é importante. Então, submissão, entendendo minha posição feminina, é sobre isso, é você entender quem você foi chamada para ser, o lugar que você foi chamada para ocupar. E se essa missão é nossa, de ser uma esposa, mas uma esposa que seja submissa, nós vamos ocupar esse lugar e vamos ocupar com excelência. Amém? Deus abençoe minha princesa, você que assistiu esse vídeo, que você venha entender sua posição feminina. Amém? Beijo e até mais.